A paz do Senhor, bênção de Deus. Mais um dia a qual fez o Senhor. Amém? Deus colocou mais uma palavra de justiça no meu coração. Enquanto Deus pedir para mim falar sobre justiça, eu estarei obedecendo. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que a própria inveja vai destruir o seu adversário. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus quer falar profundamente ao seu coração. A passagem de hoje, irmão, vai ficar em Daniel, capítulo 6. Deixa eu botar meu óculos aqui. Capítulo 6, verso 5, que diz: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Sabemos, irmão, que Daniel, ele era muito sábio e tinha um espírito de excelência. E o rei gostava muito de Daniel. E ele ali sentiu no coração de colocar Daniel ali, sabe, numa posição de destaque muito alta, acima de todos ali. E você sabe, irmão, que uma posição de destaque traz muita inveja. E ali, essa honra que o rei queria trazer a Daniel atiçou a inveja de alguém ali. E ali, irmão, se reuniram ali para fazer uma armadilha para Daniel. Começaram o quê? A observar a Daniel, mas não encontrava nada. Mas via algo nele, que 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. Daniel tinha uma vida com Deus, irmão. Daniel não tinha uma vida bagunçada. Ele tinha temor a Deus. Era um homem que andava em retidão com Deus. Tinha falha? Tinha. Mas uma pessoa, irmão, como ela é honesta. Quando é uma pessoa, irmão, que, sabe, não se mistura. Geralmente as pessoas, irmão, que têm caráter, ela não anda em bando ou anda cercada de gente. Principalmente uma pessoa que fala a verdade, não aceita fofoca, não aceita intriga. É uma pessoa mais destacada e chama a atenção. Aonde que vai, chama a atenção também de pessoas também que tenha caráter. Até de pessoas grandes chama a atenção. Em algum momento chama a atenção. E Daniel chamava muita atenção daquele rei. E aqueles homens sabiam. E o que eles fizeram? Chegaram até o rei e falaram para ele fazer um decreto por 30 dias. Que qualquer pessoa poderia só, pedir ao rei. Não podia pedir nada a outros deuses ou Deus. E o rei ali ficou muito satisfeito, achando, irmão, que mexeu com o ego dele. Pois qualquer pessoa pediria a mim. E ele não viu, irmão, a armadilha que aqueles homens estavam armando para Daniel. E aquele rei fez um decreto por 30 dias e carimbou. Não podia, de jeito nenhum, voltar atrás.
E quando viram Daniel orando ali, né, que Daniel orava na parte superior da casa dele, ali da janela dava para ver Daniel orando, eles foram denunciar Daniel para o rei. Aí o rei viu que ele tinha caído em uma armadilha, que por pura inveja fizeram isso com Daniel. O rei ainda tentou, irmão, até, a Bíblia fala, até o anoitecer ali, tentar livrar Daniel. E eles ali em cima do rei falando, não tem jeito, o Senhor já assinou. É a hora de lançar Daniel na cova. Aquele rei se entristeceu muito, mas teve que colocar Daniel na cova. E falou para Daniel, Daniel, se o seu Deus te livrar dessa cova. Ele acreditava no Deus de Daniel, acreditava na fé de Daniel. Eu quero falar algo para os irmãos. Desde que mundo é mundo, irmão, existe essa tal da inveja, que é tão destrutiva, que traz tantos danos, traz tanta dor, irmão, tanta destruição, que destrói famílias. No caso de José, José era um sonhador. Era um rapaz que se concentrava nele mesmo, tinha sonhos, era amado pelo pai e os irmãos sabiam. Você vê o nível da covardia que alguém chega. E ali os 11 irmãos de José, ali queria matar José. Jogaram José ali no buraco, Judá ali não deixou. E venderam José. Mas antes disso, irmão, olha a mentira que foi contada. Pegaram a túnica de José, passou num animal ensanguentado e levou para o pai e falou que José foi ali devorado por uma fera. Você chega o nível da inveja e chega o nível da maldade de alguém. Imagina o coração daquele homem, daquele pai. Imagina Daniel, irmão, que foi mandado para o Egito e ficou ali 13 anos, irmão. 13 anos da vida dele. É muito ou é pouco? É muito, irmão. Tem pessoas que infelizmente entram na nossa vida e faz muitas vezes a gente passar um processo muito longo. Traz atrasos. Quantas pessoas aqui, irmão, que teve sua vida, né, trouxe um retrocesso muito grande para sua vida. E até hoje, você ainda não se levantou. Deus pediu para mim trazer essa mensagem aqui. Eu vou falar o que Deus mandou falar. Que tem pessoas, irmão, que vão entrar nesse vídeo, que se encontra profundamente indignada daquilo que fizeram na sua história, daquilo que você fez passar, que fizeram passar. Até hoje você tem dificuldade de se levantar. Foi um golpe muito grande. E você viu sua vida virar de ponta cabeça. Irmão, essa mensagem é para você. Alguém que entrou na sua história aí e destruiu sua família, destruiu seu relacionamento. Pessoas que te difamou. Deus fala, irmão, que teve pessoas que teve que mudar até de lugar. Porque grande foi a vergonha e grande foi a manipulação e a difamação. Porque essas pessoas, irmão, são terríveis. Mas eu quero dizer algo para você. Atrás, irmão, de uma rebelião. Aí você fala, poxa, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei onde que aconteceu, se foi num trabalho, se foi na sua família. Ou algum grupo, ou uma igreja, eu não sei aonde que você frequenta. Que de repente você se viu que todo mundo virou as costas para você. E você se viu sozinho e sozinha. Irmão, por trás de uma rebelião, tem um ou dois ou mais.
Pessoas, irmão, terrível. Pessoas que têm desvio de personalidade, que são os narcisistas, que são os psicopatas, né, os sociopatas. Essas pessoas, irmão, que não têm caráter nenhum. Essas pessoas que não têm arrependimentos. Essas pessoas que são frias, calculistas. Eu não sei o tipo de pessoa que passou na sua vida ou você conviveu que destruiu você. O seu psicológico, que te traiu e você encontra numa situação, irmão. Eu não sei. Mas muitas das vezes pensamos assim, mas por que todo mundo ficou contra mim? Esse tipo de pessoas são altamente manipulador. Tem, irmão, uma capacidade demoníaca de influência. E essas pessoas, irmão, são invejosas, muito invejosas. Ela não se concentra, irmão, na sua própria história, na sua própria vida. É mais fácil ela entrar na vida de alguém e destruir. São oportunistas, não gostam de construir nada, preferem roubar de alguém. E elas sentem um vazio muito grande. São pessoas vazias, pessoas tristes, que mostram muitas vezes, irmão, uma felicidade, mas não existe felicidade. Eu sei, irmão, que eu já convivi com uma pessoa dessa. E essas pessoas choram escondidas. São pessoas vazias, pessoas, sabe, que carregam não arrependimento, mas um remorso muito grande. São pessoas, irmão, perturbadas por Satanás, pessoas que não têm paz, não têm sossego. A vida dela mesmo, irmãos, é um castigo. São pessoas que não são felizes, fingem uma felicidade que não existe. Então, irmão, essas pessoas arrumam um grupo ali. Então, se ela não gostar de você, sentir uma grande inveja de você, que ela vai fazer? Colocar as pessoas contra você. É por isso que muitas das vezes você fala, poxa, mas todo mundo ficou contra mim. Porque essas pessoas são capazes, irmão, de inventar uma mentira. Uma mentira tão terrível, que muitas das vezes você tem que sair de lugares. Você não tem nem como se defender, porque a mentira é tão bem contada que ultrapassa a verdade. Deus está conversando com você aqui. Irmão, eu vou contar algo. Eu já contei meus testemunhos todos, mas eu lembrei de algo. Sempre Deus me faz lembrar de algo que aconteceu. Logo que meu esposo faleceu, em relação à minha casa lá, tinha pessoa desse nível. A mentira, irmão, eu sei que é mentira, eu sei que é manipulação. E essas pessoas não medem como tem inveja. E por trás disso, há um espírito de inveja maligno, que é pior do que feitiçaria. E teve alguém ali que falou sobre uma varanda que eu e meu esposo tinha feito. E uma escada. Começou a falar para a parentela de fora que depois que meu esposo faleceu, eu construí aquilo. Olha que mentira, irmão. Eu não tinha construído nada. A única coisa que eu tinha mexido depois que meu esposo faleceu foi o andar de cima, um ponto de pregação que a gente estava fazendo lá em cima. Fora isso, ao redor da casa, eu não mexi em nada. Olha como chega o nível da mentira. E ali fizeram uma reunião, veio pessoas de fora. Irmão, eu passei uma humilhação tão grande, tão grande. Eu chorei tanto fora que mandaram eu desmanchar minha varanda. Algo que eu tinha feito, irmão, mais de 15 anos. Antes mesmo da minha filha nascer, eu e meu esposo tinham feito aquela varanda e fizeram desmanchar aquela varanda. Pagamos um dinheiro muito grande e fizeram, irmão, desmanchar aquilo dali. Por trás, irmão, há uma inveja. Fizeram desmanchar muita coisa. Se pudesse mandar eu tirar minha casa de lá, ia mandar.
Eu quero dizer como chega o grau da maldade das pessoas. Então não adianta você discutir com essas pessoas, bater boca, que você vai perder. A única coisa que Deus está mandando você, se você puder, irmão, se afastar do tipo de gente, você venha se afastar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Mesmo que você se afaste, o que você tem que fazer? Eu errei muitas vezes, irmão, nisso. Porque essas pessoas, irmão, as pessoas falam aí sobre macacos voadores, né? São seus secretários. Ele usa as pessoas, ele te joga na cova do leão, igual jogaram o Daniel, e ficaram esperando notícia. É assim que as pessoas fazem conosco. É assim que as pessoas fazem contigo. E foram acompanhando a minha vida. Através de outras pessoas, mandava ligar para saber como eu estava. E eu nunca falava, irmão. Seriedade, eu nunca falava. Eu já sabia, eu não falava como estava a minha situação. Então, não contente, mandava pessoas na minha casa. E eu abria a porta, era meu erro. Aí via como estava a minha situação. Teve pessoas que no dia depois da alagação sabia e foi lá ver como estava a minha casa. Então não dava para esconder. Deus manda te dizer, não dê notícia de como você está. Se você está em uma depressão, não alimente essas pessoas. Essas pessoas, irmão, se alimentam da maldade que faz. E quanto mais saberem que você está no fundo do poço, numa depressão, ou está ruim, ou está triste, chorando, mais eles se alegram. Quer vencer seus adversários, irmão? Faz igual aquela mulher sunamita. Ela acabou de perder o filho dela, irmão. Ela saiu. Não contou nem pro esposo dela, que o filho dela estava morto lá em cima. E ela foi atrás do profeta. Foi atrás de Eliseu. E alguém perguntou para ela, vai tudo bem? Ela, vai tudo bem. Ela sabia quem podia resolver a situação dela. Deus manda te dizer, é Ele que vai resolver a tua situação. É Ele que vai reverter a sua situação. Então essas pessoas não vão usar outras pessoas para ir atrás de você. Vai te ligar, perguntar. Vai até na sua casa. É por isso que muitas das vezes eu me mudava, mas era difícil. E Deus mandou bloquear todo mundo, para que eu pudesse viver em paz. Porque às vezes eles não vêm, mas mandam o secretário para saber da sua vida, para rir. Então Deus está mandando para você também fazer. Não mandem direta nas redes sociais. Não tem gente que, irmão, que fica choramingando nas redes sociais, mostrando com sua, contando para um, contando para outro. Fica em silêncio. A sua justiça vai vir mediante o teu silêncio. E ali, irmão, claro que Daniel sentiu medo. Irmão. Daniel era ser humano como eu, como você. Imagina jogar eu e você na cova dos leões. Né? Imagina fazer algo, a gente tem mesmo, irmão, pela nossa vida, entendeu? Sentimos medo mesmo como ser humano. Mas só que Daniel ficou quieto ali, eles ficaram ali só esperando os gritos de Daniel de pavor. O barulho dos ossos sendo triturado. E aquele rei, irmão, em jejum. Triste. Eu quero dizer que Deus está triste por causa da situação. Mas muitas das vezes, irmão, Deus permite que passamos por situações, que somos vítimas de inveja, de maldade. Porque Ele mesmo também foi vítima, Jesus também foi vítima de inveja, de calúnia, de perseguição, de traição. Jesus foi vítima também de abandono. Não teve homem nenhum que sofreu igual a Jesus. Ainda teve uma morte de cruz que não merecia. Jesus era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho.
Jesus sofreu demais. E Jesus falou que também iríamos passar por situações iguais. E ali Daniel, irmão, ficou quietinho. Deus mandou um anjo para fechar a boca daqueles leões. Eu quero dizer que os leões não vão te devorar. Você não vai ter um fim trágico, como seus inimigos esperam notícia. Talvez os seus inimigos estão esperando notícia sua, que você aí desistiu da vida, que você tentou contra a sua vida, que você desistiu praticamente de tudo. E como nossos inimigos, irmão, eles se alegram. E aquele rei vai de manhã lá e chama por Daniel, porque ele acreditava no Deus de Daniel. E Daniel sai ali, irmão, vivo. Eu quero dizer que você vai sair outro desse processo que te colocaram. Talvez você nem acredite mais. Irmão, Deus, ele não é injusto. Deus viu o sofrimento que você passou. Deus viu o tempo e a maldade. O tempo que foi arrancado de você. Talvez você poderia estar lá na frente. Talvez sua vida poderia estar restituída. Talvez sua vida, se não fosse essa depressão que você está passando, seria outra. Mas Deus, ele tem uma recompensa para você, que você nem imagina. E ele manda te dizer, enquanto eu tiro você dessa cova, ele vai fazer uma troca. E uma troca justa. Não só vai ser mandado para a cova do leão. Não só aquele, irmão, que era o cabeça. Esse psicopata não. Vai ser mandado ele e aquele que se juntaram com ele para fazer a maldade com você. Deus é justo. Não tem um inocente por culpado e nem um culpado por inocente. E Daniel foi honrado. Eu quero dizer que Deus manda te dizer que ele trará uma honra tão grande na sua vida, que vai recompensar por toda a maldade que te fizeram. Não me pergunte como Deus fará, porque ele é Deus. Mas Deus manda você manter o silêncio, que ele vai tirar você dessa situação. Deus, ele é fiel, irmão, e Deus, ele é justo. Muitas pessoas não acreditam na justiça de Deus. A base do trono de Deus, irmão, é justiça. Mesmo que você não acredite, mas Deus vai mostrar a justiça. Tem pessoas aqui que Deus fala que não acredita mais. Acreditando você ou não, eu farei justiça. E eu vou trazer recompensa para a sua vida. Irmão, eu quero te agradecer por estar abençoando o meu ministério através do seu joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Isso é muito importante, irmão. É chato ficar pedindo, mas deixa, irmão, porque dessa maneira você está abençoando o meu ministério para que meu vídeo, irmão, chegue a outras pessoas. Irmão, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração nos comentários. Eu sempre falo, Deus fala, olha, os seus pedidos são como oração, uma súplica diante dele. Não deixa de colocar, irmão. Eu gosto de olhar os comentários e pedir a Deus saber qual a necessidade dos irmãos para me poder estar trazendo mensagem para o irmão, para Deus tocar no meu coração, segundo a necessidade dos irmãos. Tá, irmã? Eu coloco seus pedidos porque toda semana eu estou subindo ao monte, entregando lá o pedido de cada irmão, de irmão dos seus familiares. Tá bom, irmão? Que Deus possa te abençoar. Irmão, eu não peço oferta, mas aquele que tem ofertado, eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a Deus para que venha multiplicar a sua vida 100 vezes mais ou 1000 vezes mais.
Fica na paz de Deus. E até amanhã, se Deus permitir.